Hi everyone, My name is Matthias. mine is Daniel. My name is Maria Elena. My name is John Victor. And mine is Israel. We're here today to talk about the movie Like Stars on Earth and how the movie talks about atypical family relations. And to compare it to how it really is. Primeiramente, isso é bom discutir logo um pouco sobre o filme e falar sobre o plot dele. Principalmente, ele revolve em torno de Ishan, um garoto com dislexia e possivelmente autismo, mas não é tão claro. E por causa dessa dislexia, que ou é ignorada ou só não foi diagnosticada pelos médicos, os pais... Não foi assim, tipo, avaliada pelos pais, meio que trataram o Ishan mais como uma criança fresca, até. Basicamente, Então- eles ignoraram, né, o que tá Exatamente acontecendo. isso. Ignoraram e acharam que era frescura. Meio que acharam que ele era, como posso dizer, desleixado, que não prestava atenção em nada, ele só não queria estudar mesmo. Só uma criança que era ruim no que fazia, ao invés de perceber que havia um problema. E justamente por causa dessa ignorância e por causa da dislexia sem ajuda, ele acaba tendo maior dificuldade em áreas como a matemática e a linguagem. Apesar de mostrar uma inteligência muito mais alta em outros aspectos, como a arte e a engenharia. E uma cena bem específica dessa é quando ele constrói aquele barquinho, né? Todo mundo aqui, eu acho que confundiu com um aviãozinho na sala. Aí Mas- passam 5 minutos. A gente, antes de gravar, a gente passou uns 5 minutos discutindo se era um avião Eu ou um falei barco. que era um barco. Mas que realmente era um avião. era um barquinho, Mas só que era em forma de um aviãozinho. Mas era um barquinho. Outra cena também que demonstra, né, essas habilidades de Ishan é quando ele tá pintando e o irmão dele percebe lá no quarto. Inclusive, isso acontece 2 vezes no filme. A primeira é logo depois de ele sair de casa, que ele vai pra... só explora o mundo. E ele acaba vendo uma criança comendo tipo um geladinho, pelo que eu me lembre. E mesmo só vendo isso à distância e uma vez, quando ele volta pra casa, ele consegue replicar o... Sim, não pode terminar. Ah, tá. Fala depois. Ele consegue replicar as cores quase exatas e o estilo dele se assemelha mais a tipo Van Gogh, que não é nem realista, nem completamente. Abstrato demais. Nem é completamente abstrato. Sim, sim. É porque eu não sei se vocês sabem, mas o nome dessa característica que tem é altas habilidades. Aí ele demonstra altíssimas habilidades em arte e engenharia. Tem crianças assim, crianças reais, né? Demonstram Ele não é altas real. habilidades. Também artes, muitas vezes em música também. Isso aí eu tenho um caso específico pra falar pra mais tarde. Mas enfim, continuando. Ok, peraí. Logo depois disso, a segunda cena que eu ia falar era logo no final do filme, que a gente vê que mesmo com não tendo, digamos que, uma prática mais formal sobre pintar, ele nunca foi pra, tipo, escola de artes ou algo assim, mesmo assim ele consegue superar o professor naquele evento que tem da escola, mas isso já é... uma capacidade natural dele. Voltando cronologicamente do filme. Por causa dessas dificuldades que a gente falou anteriormente nas linguagens e matemática, ele acaba indo para INF, para o Internato Federal. E após entrar no internato, as cores são mais, por exemplo, cinzas, azuis, são bem mais frias, além de ele estar geralmente mais longe da câmera. Essas técnicas são mais utilizadas quando eles querem mostrar que um personagem tá tendo ou uma crise, por exemplo, de ansiedade. É bem comum usar essa técnica de ficar voltando e saindo de foco. Mas nesse caso, em que ele está constantemente, é mais sobre o fato de que ele está literalmente, já que é um lugar novo, mas também figurativamente perdido, Sim, sem sim. ter muita gente para acompanhar ele. Ele conheceu seu professor de artes, que é a primeira pessoa que é claramente exposta, entendendo a condição dele, já que, como o professor fala, ele também tem essas mesmas dificuldades. Ele só assim entende a condição do Ishan depois de um certo tempo, né? Porque ele tem a aula dele, vai. Até porque ele até ensina
na escola, né? Com as Sim, pessoas que têm... E ele fala também triste, que já teve essa condição, então é um professor que tem muita empatia pelo Chan, justamente até por ele saber como foi. Exato. Ele também só descobre assim a condição do Chan, só consegue entender quando... Como é que chama? Quando ele vai verificar os documentos do Chan, das atividades nas outras matérias, onde ele vê os papéis com os números errados, as tentativas, vou dizer, fracassadas, por exemplo, na escrita, quando ele vê realmente que o Chan tem dificuldade e que ele não consegue fazer. Inclusive, eu acho que em várias cenas as letras dele aparecem. Isso que tu falou sobre empatia também é importante ressaltar que o professor de arte foi o único que mostrou, tipo, um real entendimento sobre a condição dele. Sim. Que todos os outros, ou... Cagando. Os outros só cagaram. Caraca, Casimiro. Os outros só, ou... Ignoraram. Literalmente Ignoraram também e não, fingiram, calma. literalmente fingiram nada. como se não tivesse nada, literalmente. Nada assim. Nada, não. É. A Como se maioria fosse- cagaram, mas É. em destaque a mãe pelo menos se importava. É, Ela verdade, só- não tava. Basicamente Inclusive- fizeram a mesma coisa que o pai. Tentaram influenciar o professor que tava meio que ajudando o Ian a parar de fazer o que ele tava Ian. fazendo. Ian. Ian não, Ixan. Ixan. A parada que ele tava fazendo, no caso era ajudar, Exatamente. e ter meio que um ensinamento um pouco mais duro. Coisa do tipo. Coisa que não- Até os outros professores criticaram ele lá, Coisa que não ia ajudar, né? quando ele fez o sinal do Voltando, vamos sair desse tópico em particular. O que mais a gente pode ressaltar? Acho que o torneio de artes em si, torneio entre aspas, né? A competição de artes. Tu falou torneio de arte umas 3 vezes, eu sei. Tá, Nada mas aconteceu. então, quanto a essa competição, né, foi uma competição pra ver qual arte seria a da capa do anuário. Eu tinha esquecido disso. Muitas crianças, até os professores fizeram as artes, os professores mesmo que foram duros com o Ixan, tiveram um momento assim de, não vou dizer fraqueza, mas de leveza, então eles levaram um momento com uma certa alegria que eles nunca tinham demonstrado no filme. Amoleceram o coração. Exatamente. O professor de artes é o professor de artes, né? Pelo menos que desenhasse bem. E desenha, viu? Ele não é só desenho, ele pintou numa tela o Ixan com cores quentes, novamente, Se eu não me mostrando engano, eu lembro que eu usava bastante laranja, mas também tinha. vermelho. Também tinha vermelho. E se eu Vermelho e não me engano, amarelo. tinha ressaltes azuis, eu acho. Sim. Mostra, eu acho. Eu acho. Então, eu entendo essa arte mostrando que. Fala. Inclusive, uma coisa que o Daniel falou agora, que eu até achei melhor se aprofundar um pouco. Enquanto o Ixan em si, ele geralmente era representado usando cores mais alaranjadas e O fundo quentes. era azul. O fundo era azul. E eu acho que isso pode até mostrar como o Ixan em si, ele é mais, tipo, livre. Naturalmente feliz. Naturalmente feliz, mais livre do que o mundo ao seu redor. Inclusive, se eu não me engano, foi o segundo. Enquanto as músicas do pai e do irmão, ambos falam sobre seguir o seu dever, seguir o seu dever e basicamente fazer o que você é pedido, o do Ixan fala mais sobre liberdade e coisa assim. Sim. Mas aí, então, voltando à tela que eu queria falar, né? Alguém, não vou dizer quem me interrompeu, a tela, as cores da tela da pintura do curso de artes pintando em chão, tinha muitas cores quentes, mas também tinha esses detalhes de cores frias. Então, mostrando assim, pra mim, pelo menos pra minha interpretação, as cores da tela, quanto a elas, mostram que o Ixan, ele voltou a ser aquela criança feliz que ele era no início do filme. Dessa vez, ainda assim com suas cicatrizes. E aí, ele estava sendo mais tratado e estava finalmente dando a atenção devida à condição dele. Então, é uma obra, a pintura foi o que disse pelo menos pra mim. Não sei se pra vocês disse a mesma coisa, se disse diferente. O que vocês acham?
É arte, sempre vai ter uma interpretação diferente, mas acho que a tua, digamos que é mais... É mais próxima, né, do que ele pode A ter minha pensado. está certa. Minha opinião, certa. Sua opinião, fraca, Tá. miserável. Beleza. Ok, voltando agora. Seguinte, agora a gente vai falar sobre o tema principal do Podpah, que é relações familiares. E a gente sabe que nenhuma família é perfeita, né? Então, cada um tem sua experiência individual com família, e hoje a gente vai falar sobre a do Ishan e fazer um paralelo com relações familiares reais de crianças, por exemplo, com transtorno do espectro do autista até. Tentem adivinhar qual das minhas mães trabalha com isso. O cara tem profissionais toda hora. Basicamente, a gente tem 3 familiares que aparecem no filme do Shanna. Temos o pai, a mãe e o irmão. Vocês querem começar por algum específico? Eu acho que Começa seria melhor. pelo irmão. Eu acho que é bom a gente falar sobre o irmão, porque ele é quem o Ishan mais é comparado. Sim, sim. É. Então, esse negócio de comparação, falando na moralzinha pra vocês, é um saco. É ruim. É um Nossa. saco. Por isso que eu quero começar quando- por ele. Quando É seu irmão é muito melhor que ruim. você em alguma coisa, você Eu- se sente pra baixo. Eu lembro uns vídeos do Shots que falava, seu irmão foi formado em direitos. Essa gente com Aí ele irmãs. pede pra... Não, eu vou citar, E você, eu não vou youtuber? citar, eu não vou dizer o nome da série, Tá vendo, mas mãe? Ainda tá não vou, esperando isso mas eu vou citar um trecho que o personagem tá falando com um primo numa videochamada, e aí o primo fala: "Obrigado por ir pro espaço, agora minha mãe nunca vai ter orgulho de mim." Porque o personagem em Caramba. questão foi astronauta. Caramba, Você inflação tem- realmente é uma porra. Eu já falei, desculpa. Quanto ao irmão, essa comparação, principalmente, eu acho que é o fator mais gritante da relação dele com o irmão. Mas não só isso, a gente também tem a relação amorosa entre eles. Porque eu acho que o Ishan, ele tem uma confiança, assim, gigante no irmão. Tanto que foi nele em quem o Ishan confiou pro atestado de falta. O irmão tem uma cena que ele copia a assinatura da mãe pra que o Ishan possa sair da aula. Inclusive é a cena em que a gente citou, né, que ele sai, passeia pela cidade e vê a raspadinha com o moleque, né, lá à distância. Cai no chão. Cai no chão? Cai. Enfim. Você chora, eu acho. Caralho. Eu espero. Israel? Tá, continuando. Então, os pais, eles cobram muito do Ishan porque eles têm o irmão como referência. Então, se um teve sucesso, significa que o outro também deve ter. Deve ser pelos pensamentos dos pais. Sucesso está Só na que genética. a questão, eu como irmão mais velho, e vou dizer, há uma cobrança também Mentira, muito essa gente grande. com irmãos. Primeiro, né, filho único? Primeiro, como o mais velho, o que deve proteger o irmão E mais tem que novo, dar exemplo o mais que tem que dar os exemplos, o que tem que amar de toda forma, o que não pode se Vixe, já tá estressar dando uma tanto, tá capoeira, ligado? Porque, nossa, é difícil também ser irmão mais velho, então É difícil eu não se estressar. entendo a cobrança Qualquer que coisa é pro irmão o mais irmão do Ishan sofre. Até porque também é o irmão do Ishan, né? Parece que a gente tá falando Irmão do Jorel. irmão do Jorel. Eu ia falar exatamente isso. Partindo, acho que a gente pode partir pra mãe, pro pai agora? Ou Acho vocês que têm mãe, mais pra alguma mãe, coisa? depois deixar pai. Mãe, que o pai é o, Pai é o mais qual é o problemático. problema. Pai vai ter o que falar, né? Quanto a Detonar, mãe, pai. ela tem um papel, assim, fundamental em famílias atípicas. Porque provavelmente é a palavra errada. Voltando, a mãe, ela tem um papel fundamental em famílias atípicas porque normalmente ela é a mãe que cuida do filho, porque muitas vezes o pai, quando recebe o diagnóstico da atipicidade da criança, a mãe fica e o pai foge. Então, pai rejeita. acontece muitas vezes, exatamente, o pai Foi comprar rejeita. cigarro. Foi comprar cigarro, comprar leite, escolha seu veneno. Acontece em muitos casos. Uma das minhas mães, ela é assistente terapeuta. No caso, elas são crianças autistas. Teve um caso em específico, que foi uma criança que ela se apegou muito a ele. Pelo menos na minha visão, teve um apego emocional bem forte. E que acontece muito também, é muito fácil se apegar emocionalmente. Até eu me apego um pouco, né? Teve um caso, eu não vou citar nomes também, até porque eu não só sei o nome da criança. Citar nomes. Que o pai, ele abandonou a criança antes de nascer.
E aí, enquanto minha mãe atendia ele, o pai voltou. E isso eu fiquei por uns dias assim pensando, pô, o que que passa na cabeça de uma pessoa, primeiro pra sair? Que o peso na consciência deve ficar pra voltar, tá ligado? Exatamente. Deve ter tanta coisa que Olha, fica sei. por resolver sem falar. Como é que... Acho que muita coisa morre no caixão, tá ligado? Tanto que a gente pode destacar esse tempo, né? Esse período que o pai ficou fora, ele praticamente não reconhece mais o filho, né? Sim, sim. Você fica fora da vida Se eu não do me seu engano, filho. a criança não reconheceu o pai de primeiro. Provavelmente não, considerando que ele Porque saiu antes de ela desde nascer. cedo Saiu antes de nascer, eu falei isso? É, antes de Foi. nascer. Desculpe, saiu eu nasceu. Quando era recentemente. Não foi tão velho. quanto nasceu, eu acho que eu falei errado. Eu acho que saiu com uns 2 anos. Como deve ser difícil a vida, por exemplo, dessa criança em relação a viver sem pai e o peso na consciência, né? Tipo, de um pai fazer isso, porque, na minha opinião, Eu acho que Desnaturado. é imoral É, demais. imoralidade. É E uma até- falta de amor próprio até. e até também o pai, como é que ele vai conseguir se restituir nessa família de novo, depois de tudo que ele fez? Pois é, É difícil. até porque a mãe desse caso também não é da facilidade. Mas voltando ao Ishan, não é mesmo? A mãe, eu ia falar na mesa do Ishan. A mãe do Ishan é quem cuida dele na cena inicial do filme, é quem se importou com basicamente todos os passos, até levar à escola, arrumá-lo pra isso, é quem assim se manteve firme, mesmo com as dificuldades que o Ishan colocava, porque é uma criança que tava esperneando muitas vezes, que não queria ir, não é lá atípico ter isso, né? Mas, enfim, ela é quem cuida mesmo. Eu acho que não tem muito o que falar a não ser isso, porque é uma coisa muito grande. E agora nós chegamos no problemático. Fala. O pai. Beleza, agora a gente tá no problema. O pai. O pai, como eu disse anteriormente, fazendo em paralelo com a realidade antes, o pai do Ishan, ele é muito, muito rígido e ignorante. Não, depende, porque com o irmão ele é mó bonzinho. A gente tá falando do irmão ou do Ishan. Não, mas teve, Ele é bonzinho até você ser útil. teve uma parte só, uma parte no filme, quase uma cena que ele demonstrou um pouco de carinho, um pouco, não foi nem muito. Foi naquela parte que ele tava no sofá. E ainda foi Cara. não é a mesma parte. Não é a mesma parte. Não é a mesma parte que a gente tá falando. Fala o teu, depois eu falo o meu. É que é uma parte que eu acho que ele tá que o pai dele tá no sofá Dá um presente. e dá um presente ao Ishan. Que é, eu acho que é as tintas. Acho que isso é Sim, o as básico, aquarelas. não? É, as Não, aquarelas. mas eu não diria que é um carinho entre É aspas. É um carinho. É um carinho. É um carinho. Eu acho que. Essa foi a única parte no filme. Não, antes do única não, final. porque teve, Única não, porque tem uma antes- que eu quero falar antes também. do- antes Que do é. final que demonstrou carinho. Tem um momento no filme, se não me engano, que é quando o Ishan surta. A família vai até o internato, passa um tempinho lá, pra deixar ele mais aliviado, né? Que Coringa. o Ishan finalmente, eu acho que tá pintando em algum lugar, fazendo alguma coisa que ele gosta, né? Artes. Ou engenharia, não tenho certeza. É arte na maioria do tempo. Na maioria, eu acho que é ele, eu acho que ele tá desenhando na hora. E o pai vê assim, só que ele, tipo. Ele tava lendo um. Sim, um sim, post. ele Ah, é, tava tava lendo. lendo um post Ele lá. tava lendo, verdade. Não era inclusive o pôster sobre o. Sobre o negócio de artes que ele Isso. teve. Sim, sim. Aí ele tá lendo lá o pôster de artes e o pai vê, ele tipo entra em estado assim de emoção, mas não fala nada. Ele basicamente, se eu não me engano, ele vira e sai. Ele meio que fica considerando por um tempinho, mas depois, tipo, não fala Ele com sai. nada, só sai antes de. Mostrando que ele tem sentimento também, que ele Inclusive- sofre também Inclusive, com a tem- dor do Chan. Nessa mesma parte, o Ishan nem percebe que isso aconteceu. Então, Sim, não percebe. Então, basicamente, pra o Chan realmente não nada aconteceu. aconteceu. O pai continua basicamente sendo a mesma pessoa que ainda era. Quanto ao problema do pai, né, é essa falta de noção quanto à condição do Xian e a comparação com o filho. Pro pai, a vida é algo duro, tem que ser ensinado passo a passo, tem que ser algo extremamente rotineiro, certinha, porque é aquele clássico, né? A vida dói, se prepare pra dor. Então, fazendo um paralelo com a realidade, a gente tem essa figura do pai muito
muito fora, né? Formal. Não, fora no fora. sentido Fora da de... vida do filho. Exatamente, fora da vida. Falta de presença mesmo. Tanto que no caso da criança que eu falei, o pai não está presente de nenhuma forma. Basicamente, quando voltou de vez, voltou realmente. pelo menos, né? Mas passou muito tempo, perdeu muito da vida dele. Mesmo que eu não tenha passado por isso, me fere. Em relação a isso, né, que o Matheus estava falando, é a realidade de muitas pessoas, né, no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na Índia, por exemplo, Assim, que é o exemplo do Xian. eu não vivi um abandono, mas eu tenho meus pais separados. Pelo menos eu vejo meu pai. Pelo menos. Mas tem pessoas que nem isso elas conseguem ver. Isso vem. Nem isso vê o pai, não tem um convívio com ele. Algumas vezes por alienação parental. Exatamente. Ou por parte da mãe, ou alguém da família. Por exemplo, que não queira que veja o pai. Ou até do próprio pai, Ou até do próprio pai, evitando evitar a presença do filho. Mas é uma realidade muito complicada essa realidade brasileira e mundial até, de famílias atípicas, com crianças atípicas. Então, é realmente dolorido, é sofrido, então... A criança pode até... Meus sentimentos pra todo mundo que passou por algo assim. Ou passa, né? Passou, passa. É isso. É complicado, é complicado. Ok, agora a gente vai debater um pouco sobre como resolver a questão que a gente tava falando até agora no início. Então, vocês têm alguma ideia, uma sugestão? Rapaz, eu acho que na minha opinião deveria ter, né, uma maior acessibilidade para terapias para crianças atípicas. Certo. Porque, primeiramente, diagnosticar já ajuda a não só Mas entender o melhor a preparo, condição, e aumenta o preparo para as crianças atípicas. Preparo pra lidar melhor, pra... Inclusive para os pais. Exatamente, pra dar uma qualidade de vida, tanto pra criança quanto pros pais. Alguém mais? Bom, eu acho que a valorização da relação com o filho, né? A gente vê muito hoje em dia que os pais meio que deixam de lado essa função deles, né? Porque, querendo ou não, um pai é muito importante na criação de um filho. E sem a presença de um pai, acaba sendo meio mais complicado, né? Esse lance com a família e tal, para resolver problemas maiores, principalmente com crianças atípicas. Que a mãe pode precisar de um apoio maior vindo do pai. Tem muita família que Até foi desunida, né? Criança atípica criada por mãe solteira, que é um trabalho da molinga. É um trabalho bem chatinho pra uma pessoa só, mais a equipe de terapia, claro. Então, voltando pra questão também da terapia, porque se for só a mãe sozinha, ó, lascou. inclusive até aquela que tu mencionou antes, que é um dos casos da tua primeira, segunda ou terceira mãe, que o pai saiu quando ela tinha... era 6 anos? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. E só foi voltar lá pra... Recentemente, foi assim. recentemente. Então passou muito... Não só tipo, a relação entre a filha e o pai já foi muito mais limitada por causa do tempo, mas também só a criação nesse tempo que é mais difícil quando precisa dar muito mais atenção à criança. Com certeza, com certeza. Também tem, voltando de novo pra questão da terapia. A terapia é muito importante pra famílias atípicas. Caramba, quem diria que saúde mental é tão importante quanto saúde física? Principalmente Israel não diria nenhuma delas. Eu não diria. Pois é. Mas eu acho assim que a maior capacitação dos profissionais dos lugares que as crianças podem acessar, como parques, shoppings, as escolas. Principalmente as escolas. Principalmente as escolas. Tem que haver uma melhora na capacitação dos profissionais para eles poderem lidar e agir da forma correta com essas crianças. Porque muita criança pode desregular muito fácil. Então, se um profissional souber lidar com a criança desregulada, já vai facilitar muito. Sem falar que também pode ser, às vezes, um vexame para as famílias, né? Podem se sentir envergonhadas, algumas. Tipo, imagina um local que não tem um profissional nessa área. Como é que iria ficar? Então, tem muito que é assim, né? Tem muito local maioria hoje em dia, a maioria E geralmente é assim. essas crianças ficam, assim, deixadas, né, ao léu. São Esses meio que lugares.
Eu acho que, Muitas vezes. por exemplo, na minha escola antiga no século, a única vez que eu vi um profissional lidando com. Obrigado. A única vez que eu vi um profissional lidando com alguém com uma criança atípica foi lá pro 9º ano, quando entrou de fora de outra escola. Mas fora uma situação que eu nem lembro agora se era do século em si ou se era de fora que entrou junto do... Mas com vocês, por exemplo. Na escola que vocês vieram, tinha alguém pra... Tinha muita gente. Ok, pelo menos isso. Muita gente. No meu caso, só tinha psicóloga, né? Mas tirando isso... Ah, ter de profissional? Sim. Ah, não. Tinha não. Assim, tinha uma profissional, mas foi uma escola que sempre soube lidar bem com a situação. Ah, tá. Não tinha um profissional específico pra isso, mas é uma escola que acolhia bem. Caramba, é quase como se informação sobre algo pode ajudar a... Aí no ano que eu saí, esse ano, né, que eu saí, foi o meu primeiro ano fora, entrou uma criança com TEA, autismo, né, mais forte, e minha mãe que foi atender essa criança. Na verdade foi minha mãe que convenceu os pais a colocarem ela na escola que eu estudei. Então a gente trouxe aí algumas formas de auxiliar, porque resolução eu acho que tá longe, mas umas formas de auxiliar. Tem muita coisa pra fazer. Exatamente. Tem questão da educação dos pais também, né? Porque Com certeza, a os educação dos pais é exatamente. extremamente importante. Porque tem muito pai que trata igual os pais do Xian, ignora. Ignora ele totalmente. Ignora toda uma questão. E quanto mais essa ignorância se alastra, não é alastra a palavra, é quando algo aumenta por mais tempo. Se desenvolve. Perdura. Perdura. Quanto mais essa ignorância perdura, dá merda, basicamente. Enfim. Vai dar, né? Pois tá, é isso. Tchau pra vocês.